Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Olá, Stephanie. Olá, Letícia. Retornaste, Letícia? Boa, é? Olá, Yasmin. Sim, professor, eu retornei, sinto saudades. Não nego, eu adoro inglês. Eu sei. Você é muito bom em inglês. Já percebi, tá? Ainda mais se você gosta dessas webcomics, tá? Tipo, tua cara. Pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Vou começar logo com a chamada. É porque eu tava tentando entrar pelo meu celular para acompanhar a chamada, mas não tá entrando. Por isso que eu demorei um pouquinho no começo. Tipo, até agora não tá entrando. Aí não sei como é que eu vou ver o chat e ficar fazendo a chamada ao mesmo tempo, porque a chamada é no computador. Deixa eu ver se agora entra, tá? Ó, e entrou. Bastou falar. Vamos lá, tá? Ana Beatriz. Ângelo. Antônia Rutzaelen. Antônio Guilherme. Antônio Cauã. Cecília. Larissa. Roger. Gustavo. Yasmin. Tá aqui, Gustavo. Yasmin tá aqui também. Isabela Almeida. Isis. Caroline. Caroline Lima. Letícia. Tá aqui a Letícia. Lívia Maria. Maria Clara. Maria Isabelle. Maria Caroline. Marlon Emanuel. Ai, não tá, eu sempre esqueço. Milena. E Stephanie. Então, Stephanie tá aqui. Vieram bastante, deixa eu ver aqui. Tem uns 10 pessoas, né? Olha aí, uns 10 pessoas. Pronto, pessoal. Vamos lá, vamos recapitular o que a gente estava fazendo. A aula passada, a gente tinha começado, digamos assim, a base do conteúdo da bimestral, tá? Pelo menos para quem for fazer. Que a gente tava, assim, a gente começou estudando sobre o Wood, tá? Assim, ela é bem simples até, e depois a gente começou a aprender como que a gente pode pegar essa palavra Wood e a gente achar dentro de orações que a gente chama de orações condicionais, tá? Eu vou até revisar porque alguns faltaram, eu vou colocar na tela rapidinho só os pontos, tá? Que a gente viu na última aula, para você não ficar tão perdido. Aí teve uma tarefa, né, que a gente começou em sala, que sobrou só um pouquinho para casa, aí eu deixei para casa, para a gente terminar, então depois a gente vai passar o visto nela, tá certo? Então vamos lá, vou apresentar aqui, tá? Só para quem faltou a aula passada, se situar mais ou menos onde é que a gente estava. Pronto, vamos lá. A primeira coisa, a coisa mais básica, tá? Acho que quem veio aqui tava em todas as aulas tá enjoado de ouvir isso, né? Yasmin, Maria Isabelle, Stephanie, que o Woods, pessoal. Vamos lá, começando com conceitos básicos. Tá? O Woods não tem significado. Então, para quem faltou, né? Ó, Woods não tem significado, que é essa palavra que a gente está estudando. Mas ela tem uma função. Né? E essa função é modificar o sentido do verbo principal. Por exemplo, se eu tenho uma frase com o verbo cantar, por exemplo, que é o verbo sing, tá? Se eu pegar esse verbo sing, que é o verbo cantar, e eu escrever o would antes dele, ele vai mudar o sentido. Ele vai passar a ser traduzido da seguinte forma: cantaria. Tá? Então, em outras palavras, a gente poderia afirmar que o would ele é equivalente à terminação ia dos verbos. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o would. É a parte mais simples, né? Ele equivale à terminação ia dos verbos. Porque em inglês, a gente sabe que o inglês é uma língua que não tem muita conjugação. Né? Se conjuga bem poucas palavras. E às vezes eles usam essas palavras para ir mudando o sentido das outras. Tá? É um funcionamento totalmente diferente do português, né? Mas no geral é isso, tá?
o would, ele modifica o verbo principal, acrescentando a terminação ia. Isso funciona com qualquer verbo, né? Verbo play. Se eu colocar would play, fica jogaria. Pronto, simples assim. Pronto, essa é a primeira parte, tá? A gente viu também que existem algumas formas negativas, né? Que para formar forma negativa é só a gente colocar o not depois do would. Por exemplo, eu não jogaria, sei lá, Free Fire, tá? Eu não jogaria. Ficaria assim, I would not play. Botar FF, né? I would not play FF, tá? Ou FF, né? Eu não jogaria Free Fire. É só a forma negativa. E a gente viu que você também pode contrair ela. Você pode escrever assim, ó. Em vez de escrever would not, você tem a seguinte opção. Isso eu estou deixando no chat, tá, pessoal? Só para começar, depois eu venho aqui para a tela. Você pode escrever assim, ó, wouldn't. E a gente viu também, eu tinha trazido uma música, tá, para a gente analisar alguns trechos da música, e que foi que a gente percebeu? Que às vezes, esse would, ele fica meio que escondido, perto do pronome. Por exemplo, eu tenho uma frase que tem I would e um verbo, bota aqui I would e 3 pontinhos. É possível também que eu pegue esse would e eu junte ele no pronome, ficando assim, ó. Ficando I'd. Então, quando você vê esse A com apóstrofe e o D, ali é 95% de chance de ser o I would, só que ele está contraído, tá? De forma mais prática, tá certo? É uma forma de você falar com mais fluidez. Travando. Voltou? Ou continua? Vocês estão me ouvindo? Tá melhor agora? Pronto, travou em que parte, Stephanie? Foi alguma parte que eu estava explicando? Mais ou menos onde foi? Ou tá assim desde o começo? Eu acho que foi na parte que eu estava explicando uma espécie de contração, né? Ah, tipo, foi agora. Ah, tá. Pronto. Então a última coisa que eu expliquei foi essa aqui, ó. Tá? Que você pode encontrar esse would, ele meio que junto do pronome, tá? Se escrito dessa forma. Hide. Então é uma forma de você esconder esse would juntamente do pronome. Isso também funciona com outros pronomes, né? Se eu tiver, por exemplo, o you, se eu tivesse uma frase que era you would like, só um exemplo, né? Vou botar aqui 3 pontinhos. You would like to eat pizza, né? Você gostaria de, enfim, não é uma pergunta, né? Se eu escrevesse assim, eu poderia, se eu quisesse, para contrair a palavra would, eu poderia escrever assim, ó. Eu pegava o would, botava um apóstrofe depois do pronome e colocaria só o they. Então isso funciona com praticamente qualquer pronome, tá? E assim por diante. Eu não vou colocar todos, porque eu já falei um pouquinho na aula passada, mas eu acho que você já pegou a ideia, tá? Da função do would numa frase, que é bem simples, e muitas vezes ele fica meio que escondido do ladinho do pronome, tá? Pronto, agora sim, tá? Eu vou para a parte mais específica que a gente estava vendo na aula passada. Que é o seguinte, esse would, pessoal, agora deixa eu abrir aqui minha tela. Pronto. Esse would, ele pode aparecer em sentenças que a gente chama de condicional. Como a gente viu na aula passada, uma sentença condicional é como o nome já está dizendo. Ele expressa uma condição, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui primeiro o exemplo de uma frase condicional. Vou colocar aqui, vou colocar no chat também, tá? Vou deixar aqui na tela e vou explicar depois. Vou pegar até um exemplo que eu deixei aqui na tela. Essa frase aqui, ó. If I had much money, I would travel around the world. Pronto, eu coloquei uma frase no chat, tá? A frase é a seguinte, ó. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Lembrando que eu estou traduzindo viajaria, porque o verbo travel, que é o verbo viajar, ele tem o would perto dele, tá? Então, por isso que eu estou traduzindo como viajaria. Se você notar, essa oração, ela expressa uma condição, né? Se eu tivesse muito dinheiro, ou seja, isso não é real, mas eu estou falando de uma possibilidade, de uma condição. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Então, a gente aprendeu o seguinte, que muitas vezes quando a gente está expressando uma condição, o resultado dessa condição, a gente escreve como would. Então, qual é a condição? Que eu tenha muito dinheiro. O que é que eu faria se eu tivesse muito dinheiro? Eu viajaria pelo mundo. Então, o would ele é muito usado em frases condicionais. E foi que a gente viu também na aula passada. Que a gente tem o seguinte, antes de a gente começar a estudar mesmo orações condicionais,
Que aqui a gente está vendo só a introdução, tá bom? O assunto mesmo é o assunto do nono ano. A gente tem que aprender algumas coisas iniciais, tá? As orações condicionais aparecem em períodos compostos que têm a seguinte composição. Até a gente discutiu e relembrou na aula passada o que é um período composto e o que é um período simples. Resumidamente, um período composto é uma frase, vamos dizer assim, que tem duas orações. Ou seja, o que é uma oração? Uma oração, ela gira em torno de um verbo. É o mesmo conceito do português, tá bom? Por isso que quando a gente vai trabalhar a oração condicional, a gente sempre vai trabalhar com duas orações juntas, separadas por vírgulas, tá? Como aqui na frase, né? If I had much money, I would travel around the world. A gente percebe que tem duas orações aqui, né? Ó. Se eu tivesse muito dinheiro, vírgula, eu viajaria ao redor do mundo. Qual foi outra coisa que a gente aprendeu a fazer? Uma coisa importante é a gente aprender a classificar, tá? Quando a gente encontrar uma oração, a gente tem que saber identificar e chamar ela de condicional. E como é que eu sei que uma oração é condicional? Tá aqui, ó. Nessa parte aqui, a oração condicional é aquela que contém a conjunção if. Então, se uma oração tem o if, aquela oração você deve chamar ela de condicional. Por quê? Porque ela vai expressar uma condição, tá certo? Por exemplo, nessa frase, né? If I had much money, I would travel around the world. A gente tem duas frases. Aqui tem o if, é o que a gente vai chamar de condicional, tá? Então, esse é o foco, né? A oração condicional é a oração que tem o if. E a oração que não é a que tem o if, ou seja, é a outra, a gente chama ela de oração principal, tá bom? Que é aquela oração que expressa um resultado para caso a condição se realize. Que condição é essa? A condição de que está expressada pela oração condicional, tá? Nesse caso, se eu tivesse muito dinheiro, é a condição para que eu viaje ao redor do mundo. Bom, então, realmente é um assunto assim, bem meio teórico, né? A gente discutiu muito na aula passada, mas para vocês, tá? Os que chegaram agora e até os que vieram na aula passada, esses conceitos aqui iniciais estão mais claros na cabeça de vocês, que a gente parte a partir daqui. Quem estava na aula passada, deu para relembrar, e quem não estava, você mais ou menos conseguiu captar onde é que a gente estava? Bem, Stephanie. E agora os meninos que não estavam. Deixa eu ver aqui quem é que não estava. Acho que a Bia não estava na aula passada. A Letícia não estava. O Roger não tenho certeza. Os demais. Como é que tá para vocês isso aqui? Olha, eu vou considerar que todo mundo entendeu. Pronto. Vamos lá, tá? Se tiver alguma dúvida, tá? Você vai lá no chat e pergunta. Mas se ficar calado, eu vou considerar que tá tudo certo, tá certo? Então, sim. Só fica enrolado quando você começa a usar várias condicionais, mas isso não... eu até brinquei com os meninos na aula passada. O nono ano, tipo assim, teve algumas dificuldades em orações condicionais. Assim, normal, até porque eles estavam vendo todos os casos ao mesmo tempo. Aqui a gente está vendo só um caso específico. Lá são vários ao mesmo tempo. Mas vamos lá, é bom que quando chegar no nono ano, vocês já vão ter uma ideia melhor. Tá? Então aqui eu vou pegar esse exemplo, né, que eu já traduzi. E aqui eu só coloquei a classificação, né? OC é o que eu vou chamar de oração condicional, que é a oração com if. Beleza, já está aí. OP é a oração principal, que é aquela que expressa um resultado. Posto isso, podemos concluir que, inclusive, essa parte aqui eu até pedi para os meninos copiarem. E se você faltou aula passada, tá? Eu deixei esse arquivo lá no Google Sala de Aula para você copiar ele, tá? Então aconselho, tenha essa parte no caderno. Sobretudo essa daqui, ó, que é a parte principal. Posto isso, podemos concluir que a oração condicional, que eu vou chamar aqui de OC, ela vai sempre seguir a mesma estrutura. Ela vai ter o if, que é a conjunção, né, que é o se, que ele é fundamental na oração condicional. Eu vou ter o sujeito e eu vou ter o verbo no passado, tá bom? E eu vou ter o complemento. Por exemplo, aqui um exemplo de oração condicional, né, um exemplo de OC. Essa daqui, ó. If I studied more. Se você parar para interpretar, você nota que está começando com if, ou seja, é um requisito de ser uma oração condicional. A gente tem um sujeito, né, que é o I, quer dizer, eu. O verbo study está no passado. E aqui a gente tem um complemento. Então isso aqui, a estrutura dela é de fato uma oração condicional. Tem tudo isso daqui, ó.
todos os pré-requisitos, né? E aí, detalhe, quando a gente está usando o verbo no passado, a gente tem uma tradução um pouquinho diferente. Porque assim, o verbo que eu estou usando é esse verbo aqui, ó. É o verbo study, que é o verbo estudar. No passado, a gente traduz assim, eu estudei, ou eu estudava, né? Lembrando que o português tem essas formas, que é o que a gente chama de, né, de pretérito perfeito, aquela coisa toda. Em português também ainda tem essa tradução aqui, ó, estudara, né, que é o pretérito mais que perfeito. Mas em inglês não. Quando a gente encontra o verbo no passado e ele está dentro de uma oração condicional, ou seja, com o if, a gente vai traduzir ele como se ele tivesse o SSE no final. Então, o verbo studied, que está escrito no passado, quando ele está dentro de uma oração condicional, eu traduzo assim, ó, estudasse. Tá? Inclusive, isso aqui não é tão difícil de você perceber, porque se você for traduzir a frase literalmente, não tem como outra tradução não se encaixar no contexto. Né? Se você, vamos pegar aqui a mesma frase, ó, if I studied more, se eu tentasse traduzir esse studied como se fosse o passado normal, né? Se eu estudei mais, fica estranho. Se eu estudava mais, também fica estranho. Se eu estudara mais, também fica estranho. Parece que a única coisa que encaixa é se eu estudasse mais. Então a gente tem que ficar só atento a isso, tá? Na tradução. Quando a gente tem o verbo no passado, mas a gente está dentro de uma oração condicional, ou seja, aquela oração que tem o if, o verbo ele vai passar a ser traduzido com esse SSE no final. Então aqui foi o primeiro ponto, né? E aqui a gente embaixo tem a segunda parte, tá? Essa foi a estrutura da oração condicional. E a gente tem aqui a estrutura da oração principal, que é aquela que está sempre, né, juntinha da oração condicional. Que ele segue a seguinte estrutura. Eu vou ter o sujeito, eu vou ter o would, aqui sim aparece o would, né? Eu vou ter o verbo e eu vou ter o complemento. Tá aqui um exemplo logo abaixo, né? Um exemplo de oração principal. I would get better grades, ou I would get better grades, que a gente traduz assim, ó, eu conseguiria, lembrando o verbo get, nesse contexto é o verbo conseguir, tá bom? Como tem o would, ele está sendo modificado para conseguiria, tá? Mas é o verbo conseguir, inicialmente. Então, se eu estudasse mais, eu conseguiria melhores notas. Então, a gente já percebe aqui, o would ele vai sempre se encaixar na oração principal, certo? E pronto, uma última observação que eu tinha feito era a seguinte. Quando a gente vai estudar oração condicional, a gente tem que ficar atento. Quando a gente vai classificar, né? A gente pega uma frase e a gente vai classificar qual é a oração condicional e qual é a oração principal. O erro que muita gente das salas, quer dizer, da turma do nono, cometeu no comecinho, foi de achar que sempre a primeira oração é a oração condicional e sempre a segunda oração, né, que está depois da vírgula, vai ser a oração principal. Cara, mas não, em inglês, tanto em inglês como em português, você pode inverter. A oração que tem o if, que é a oração condicional, ela pode estar no final. Então eu poderia ter a seguinte frase, ó, a mesma frase, só que invertida. I would get better grades if I studied more. Eu conseguiria melhores notas se eu estudasse mais. Você percebe que agora a oração condicional ela é a última. E a oração principal é a primeira. Então, resumidamente, não importa a ordem. Até coloquei aqui, ó, note que não importa a ordem. A oração condicional sempre, até colocar aqui em negrito, sempre será que contém a conjunção condicional if. Tá? Não importa a ordem. Deixa eu ver o que mais. Pronto, foi isso. Aqui eu só coloquei outros exemplos, tá bom? Mas, basicamente, esse é o resumo de tudo que a gente viu. Agora a gente vai dar uma passadinha, né? Eu vou deixar isso aqui na tela, porque essa parte aqui é importante para consultar, né? Agora sim, a gente vai passar um visto, tá bom? Rapidão aqui na atividade que ficou para casa. A gente começou em sala e ficou para casa. Mas e aí, pessoal, tudo certo até agora? Alguma dúvida sobre o que foi explicado? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tá, vou até colocar aqui a página no chat. Página 77. Não, né? Vamos lá. A gente estava fazendo a questão 1. Questão 1, a gente tem várias orações condicionais aí. O intuito que eu queria é só a gente pegar o verbo que está dentro do parêntese e completar com a forma adequada, tá bom? Eu vou repassar aqui rapidão as primeiras para o pessoal que faltou a aula passada. E as que ficaram para casa, que foi da D até a F. Quem fez, gostaria que partilhasse a sua resposta.
Eu lembro que eu só recebi o da Carol, mas eu acho que outros fizeram, só não enviaram. Tá? Mas eu quero que você participe depois. Então vamos lá, a letra A, a gente tinha a seguinte estrutura. Ó. If we, então a gente nota que isso aqui já é uma oração condicional, porque tem um if. If we, a gente tem um espacinho, a gente tem um verbo have, entre parênteses, né? A yacht, we, tracinho, the seven seas. Como é que a gente resolve isso, tá? Primeiro, identifica qual é a oração condicional e qual é a oração principal. A gente nota que a primeira oração, que é a do primeiro espacinho, é a oração condicional, porque tem um if. Aí, já que você descobriu isso, você vai lá nessa tabelinha que está na tela, de azul, e você olha qual é a estrutura de uma oração condicional. Você tem o if, você tem o sujeito, que já está aí, e o verbo tem que estar o quê? Verbo no passado. Então, esse have, que está aparecendo aqui para a gente, vai ficar had. Essa oração vai ficar assim. If we had a yacht. Bom, então, a primeira parte fica assim. A segunda parte da oração, se uma parte está no passado, aí você olha lá. Então, se a primeira oração é a condicional, então a segunda é a principal. E como é a estrutura da principal? Você tem um sujeito, que já está aí, né, que é o we, o pronome nós. E qual é o próximo passo? Você vai pegar o would mais o verbo. No verbo aqui a gente tem o verbo sail, que é o verbo velejar ou navegar. E a estrutura diz que nós devemos utilizar o would mais o verbo. Então essa segunda oração vai ficar assim. Would sail. Pronto, assim. Então a frase completa fica: If we had a yacht, we would sail the seven seas. Traduzindo, se nós tivéssemos um iate, nós viajaríamos os 7 mares. Certo? Vamos lá. A B ficou assim, ó. A B, o primeiro espacinho. Se trata de uma oração condicional, portanto, o verbo está no passado. Consequentemente, a segunda oração é a oração principal, que é aquela que vai ter o would mais o verbo normal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, a B ficou assim. If he had more time, se ele tivesse mais tempo, he would learn karate. Então, se ele tivesse mais tempo, ele aprenderia karatê. A letra C. De novo, nós começamos com a oração que tem o if. Portanto, essa primeira oração é a condicional. Então, if they told, tá? Told é o passado. É o passado de tell. Então, no outro lado, a gente vai ter o would mais o verbo. Would be. Assim. If I told their father, he would be very angry. Angry, no caso. Letra D. Pronto, essa foi que a gente parou na aula passada, tá? Então vamos lá. O pessoal que estava na aula passada, que estava fazendo aqui, que era a participação de vocês. A gente tem a seguinte oração. She, tracinho, a year in US, if it, tracinho, easier to get a green card. Ou seja, ela, alguma coisa, um ano nos Estados Unidos, se ele, alguma coisa, se, eu estou dando quase a resposta, se fosse mais fácil conseguir um cartão verde, né? Green Card é o cartão que você tem permissão para entrar nos Estados Unidos, tá bom? Então, como ficou essa oração aí? Dos que vieram. Como é que vocês fizeram? Segue o mesmo passo. Acha a oração condicional, acha a oração principal, e depois você completa com a forma adequada do verbo. Deixa eu ver, e aí, Yasmin, Stephanie, vocês fizeram? Tentaram? Qual foi a resposta que vocês colocaram? Cri, cri, cri. Ah, tá, pronto.
Pronto, aqui, vou explicar como é que ela funciona, tá? Então você fica aqui de olho no chat e de olho na tela ao mesmo tempo. É por isso que eu sempre aconselho, antes de você preencher os espaços com as formas corretas do verbo, o que é que você tem que fazer? Ache qual é a oração condicional e qual é a principal. Vai naqueles critérios, tá? A oração condicional é a que tem o if. Se a gente olhar para essa frase, ó, she, né, tracinho, a year in US. Essa primeira parte, ela, alguma coisa, um ano nos Estados Unidos. Essa primeira oração, que gira em torno do verbo spend, né, que é o verbo que tem entre parênteses, a gente sabe que ela não é. Isso, olha aí, exatamente. A gente sabe que ela não é a oração condicional. Então a oração condicional é a outra oração. Você pensou bem. É a oração seguinte, aí você vai cumprindo a regra. Se a última oração é que é a oração condicional, então essa primeira é a oração principal. E qual é a regra que a gente usa para a oração principal? Sujeito, que já está aí, né? O would mais o verbo. Certo? Então sim, vai ficar exatamente assim. Ó. Exatamente como você colocou. She would spend a year in US. Tá? Ela gastaria, ou passaria, né, um ano nos Estados Unidos. Aí depois é que começa a oração condicional, que é que tem um if. If, o que é que a gente completa? Qual é a regra? O que é que a regra diz? Olha lá na tela. Essa oração é a condicional. Eu vou usar o if, que já está aí, o sujeito, que também já está aí, e eu vou ter que usar o verbo no passado. Qual seria o passado do verbo to be desse pronome? Inclusive, até tem algumas coisas aqui para comentar. A gente tem esse pronome. Bem lembra? Verbo to be, passado simples. No caso, o Stephanie will, ele indica o futuro, tá? Aqui você vai pegar o verbo to be e vai colocar ele no passado. Porque a gente está dentro da oração condicional, né? Aí você vai aqui na regra do que está na tela. A oração condicional, que é a OC, a gente usa o with, mas o sujeito, mas o verbo no passado, tá bom? Então a gente vai ter que usar um verbo no passado. Então o verbo to be no passado, ele fica assim, ó. Eu vou até colocar a conjugação completa, ó. Porque cada pronome ele muda, né? Ó, pro pronome I a gente coloca I was, pro pronome you a gente coloca you were, pro pronome he a gente coloca he was, pro she was, pro it was, pro we were, e pro they were. Tudo bem? É o verbo que vem no passado, tá? É o verbo ser ou estar, né? Então, eu era, você era, ele era, ela era, ele ou ela era, né? Para coisas animais, nós éramos e eles eram. Certo? Então, essa é a conjugação. Só que, assim, tem uma coisa um pouquinho assim, um pouquinho mais elaborado que eu vou ter que explicar um pouquinho depois, tá? Se a gente for seguir essa lógica, a gente colocaria, como a gente tem o pronome it, a gente colocaria o was mesmo, né? Já que o was é a forma no passado do verbo to be no pronome it. Só que assim, a gente vai ver isso aqui só no 9º ano, tá bom? Quando a gente está falando de orações condicionais, digamos assim, o verbo to be ele muda completamente, tá? A conjugação do passado do verbo to be, ela fica igual para todo mundo. Então, por exemplo, o I fica I were, o you fica you were, tudo fica were. Isso aqui só acontece nas orações condicionais, tá bom? No nono a gente vai explorar um pouquinho mais o porquê que isso acontece. Mas aqui todas as conjugações do verbo to be no passado dentro das orações condicionais sempre fica were, para todos os pronomes. Tá bom? Por isso que nesse espaço, por mais que o passado, né, normal de it seja was, como a gente está dentro de uma oração condicional, a gente tem essa regra especial. Todo verbo to be no passado fica were. Então a gente vai ter que preencher da seguinte forma. Eu queria que a Carol tivesse aqui, porque ela colocou umas anotações lá no Google Sala de Aula, na atividade dela, que tinha tudo a ver com isso daqui. Eu ia até comentar, mas ela faltou. Então vai ficar assim, ó. O primeiro espaço, she would spend, isso que a gente fez, de boa. E o segundo espaço vai ficar assim, ó. It were, tá bem? Então a tradução é a seguinte, ó. Ela passaria um ano nos Estados Unidos se fosse mais fácil conseguir um green card, né, que é aquele cartão que você tem acesso praticamente ilimitado lá no país, né? Mas vamos lá, isso aqui só aconteceu aqui, tá? Isso nesse caso não vai acontecer nas outras alternativas. Vamos lá para E. O seguinte, ó. If I, tracinho, temos o verbo live.
entre parênteses, on a lonely island, vírgula, I, tracinho de novo, around naked all day, tá? Se eu, alguma coisa, numa ilha solitária, a gente tem aí o verbo correr, né? Sem roupa o dia todo, tá? Basicamente é isso. Então, primeiro espaço, muito bem. Oi, Stephanie. Como se trata de uma oração condicional, o verbo tem que ir para o passado. Então, if I lived, né? Se eu morasse em uma ilha solitária, o que eu faria? I would run. É legal, o verbo run é o verbo correr, tá bom? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, se eu vivesse numa ilha isolada, uma ilha solitária, né? Eu correria sem roupa o dia inteiro. Foi basicamente isso que ele quis dizer aqui. A gente tem essa palavra aqui, ó, naked, tá? Quer dizer nu, tá? Naked. Isso aí. Deixa eu ver a F, né? Pronto, a F é um caso parecido com a D. Bem parecido, né? Que a gente começa com o I, a gente tem o verbo help, aí entre parênteses, tracinho, né? You, if, we, tracinho de novo, o verbo know, que deve ser utilizado, e o how. Isso aqui está invertido, né? A ordem está invertida. Quem conseguiu fazer ela? Isso aí, tá? Nesse caso, como essa primeira oração ela não tem o if, então ela é a oração principal. E a regra da oração principal é o would mais o verbo. Então a gente coloca we would help. Então, consequentemente, a próxima oração, que é a oração condicional, ela vai estar no passado. E o passado do verbo know é um passado irregular, tá? A gente escreve assim, ó. Knew. Então a frase ficaria: We would help you if we knew how. Quer dizer o seguinte, ó, nós ajudaríamos você se nós soubéssemos como. Isso aí. Só reforço mais uma vez que você tem que só ficar atento aos verbos quando eles forem irregulares, que é o que realmente complica, né? Você tem que adivinhar quando o verbo é irregular. Mas com o tempo você acostuma, você vai pegando assim a manha de alguns verbos regulares e irregulares. Pronto, pessoal, essa aí foi a questão 1, tá corrigida e comentada. Lembrando que esse assunto ele vai estar ele vai ser o assunto da bimestral, vai ser would e as orações condicionais, tá? Em que o would aparece. Então, até eu coloquei na prova que é uma questão assim, tá nesse estilo aqui dessa questão que a gente acabou de resolver, tá? Nesse modelo, você tem a oração inteira, o período inteiro, você tem 2 espacinhos que eu deixei lá em branco, coloquei do mesmo jeito, coloquei verbos entre parênteses, tudo bem direitinho, para você basicamente só escolher a opção que completa com a melhor forma dos verbos, certo? Mas aí, vamos lá, sobre a questão 1. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Me deixem saber, tudo certo? Show. Tá? Então aqui, de novo agora continuando, tá? A questão 2, eu vou explicar um pouquinho. A questão 2 talvez seja um pouquinho mais simples, porque daqui para frente, pelo menos as 2 próximas questões, elas não têm a ver com oração condicional, tá? Só a questão 1 que abordou o would dentro de orações condicionais. No caso da questão 2, ela é bem mais simples, tá? Dá pra gente fazer rapidinho, acho que a gente consegue fazer ela. Diz o seguinte, vou ler o enunciado, tá? Read the sentence and decide whether the gap should be filled with will or would. Então, leia as sentenças e decida se os espaços devem ser preenchidos com will ou would. Tá? Então, aqui a gente tem 2 opções de preenchimento. A gente tem o will, que já foi estudado lá no capítulo que a gente estudou sobre o futuro. A gente tem o would. Vamos lá, só para a gente relembrar qual é a diferença de will e would. O interessante é o seguinte, as 2 palavras são meio que, digamos, elas são meio que irmãos, tá bom? Eu vou até tirar essa tela, acho que a gente não precisa mais dela. Deixa eu tirar aqui. Acho que a gente já resolveu a questão, vou tirar ela. Pronto, ó. O will e would, eles são palavras irmãs, tá? As 2 não têm significado, mas cada uma tem uma função específica. O will, ele serve para indicar futuro. Simplesmente isso, tá? E o would, como a gente viu, ele equivale à terminação ia no final dos verbos. E se eu fosse equiparar algum tempo verbal, ele corresponde a esse tempo verbal aqui, ó.
do português, né? O futuro do pretérito, tá? Se você for olhar em português, tá? O futuro do pretérito tipo, é exatamente o que o would quer dizer em inglês, tá? São os verbos com a terminação ia, certo? Então vamos lá. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo com a diferença simples, para você ver como eles são idênticos, né? Se eu escrever assim, ó, I play soccer. Frase bem simples, deixando no chat. Ó. I play soccer. Eu jogo futebol. Se eu colocar o will antes do verbo, fazendo assim, ó, I will play soccer, o que é que eu vou fazer? Qual é a função do will? É indicar o futuro. Então, vai passar a ser traduzido assim, ó, eu jogarei futebol. De novo, o will ele só fez modificar o verbo jogar. Então, você não traduz o will, ele modificou o verbo jogar. A mesma coisa acontece com o would, né? Como a gente viu, se eu pegar o would e colocar antes do verbo play, a gente vai ter o seguinte resultado. I would play soccer. Eu jogaria futebol. Tá? Então, os dois, para vocês perceberem, eles têm exatamente o mesmo uso. Os dois não têm significado, mas eles servem para modificar o verbo principal. Então, eles sempre estão acompanhando o verbo significativo, né? O verbo principal da frase. Então, aqui a gente vai basicamente olhar para o contexto nessa questão e ver qual dessas opções faz mais sentido. A gente usar o will, que indica o futuro, ou a gente usar o would. Então, vamos lá. Eu vou lendo, vou traduzindo, e vocês vão também me ajudando. A primeira frase é o seguinte. Quem já começa com um espacinho, né? Would you mind closing the door? O verbo mind é o verbo importar-se, tá? Então é como se eu estivesse perguntando. Você se importaria de fechar a porta? A gente tem que escolher will ou would. O que é que vocês acham? A intenção é a seguinte, ó. Exatamente. Você se importaria? Você percebe a terminação ia, né? Você se importaria? Então sim, a letra A vai ser would. Letra A, would. Muito bem. Letra B. Maybe I, tracinho, speak to her. Tá? Talvez eu, a gente tem o speak, que é o verbo falar, né? Talvez eu, tracinho, falar com ela. Tá bom? Como é que a gente pode... Qual é que se encaixaria melhor? Will ou would? Talvez eu... A gente traduz isso aqui em português, a gente falaria assim, ó, talvez eu fale com ela. Exato, Stephanie. Mas se você parar para pensar, por que quando eu poderia também traduzir? Talvez eu falarei com ela. Tá? Ficaria estranho se fosse o would. Talvez eu falaria. Fica estranho, né? Mas por que eu sei que é will? Porque dá uma ideia de futuro. Porque se você parar para pensar, se eu estou dizendo assim, ó, talvez eu fale com ela. É uma coisa que não aconteceu ainda. É uma coisa que está no futuro. E qual é a palavra que indica esse futuro? É will. Ou então, realmente vai ser will mesmo. Pronto. Letra C. We, tracinho, see what happens tomorrow. Nós, tracinho, a gente tem o see, que é o verbo ver, o que acontece amanhã. E aí, will ou would? Vamos fazer só essa, tá? Para liberar vocês para o intervalo. Vamos testar o would, tá? A gente tem o verbo see, que é o verbo ver. Testa com would. Seria assim, we would see what happens tomorrow. Nós veríamos o que acontece amanhã? Ou nós veremos o que acontece amanhã? Nós veremos, porque está no futuro. Eu estou falando de amanhã. Né? A palavra tomorrow aí vai ser a chave. Ela está falando do amanhã. O amanhã é futuro. E a palavra que a gente usa, né, para designar uma ação futura é will. Então vai ser will, tá, Stefano? We will see what happens tomorrow. Pronto, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Pronto, pessoal. É isso, tá? Obrigado quem participou, tá? Quem participou aí, obrigado a atenção de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Vai ficar o resto dela para casa, tá bom? Tchau.